Boa noite, irmãos, graça e paz. Que nesse momento, independente das circunstâncias, você possa reunir a sua família aí na sua casa e adorar o Senhor junto conosco. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em tua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua luz e graça e nos fazer Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um momento missionário e nós queremos orar hoje juntos pela igreja perseguida. A Missão Portas Abertas, ano após ano, lança um ranking de países onde a nossa fé é mais perseguida. E nós vemos se repetir no decorrer desses anos, em primeiro lugar, o país da Coreia do Norte. E é por isso que eu quero orar junto com vocês hoje, pela Coreia do Norte. Lá, os cristãos, aqueles que se denominam cristãos, ou são mortos por causa da sua fé, ou são levados para campos de concentração de trabalhos forçados. Estima-se que há entre 50 a 60 mil cristãos nestes campos de concentração. E para que eles vão para esses campos, muitas mulheres são torturadas, são abusadas antes de serem mandadas para esses campos de concentração. O governo, que é um regime comunista extremamente fechado e ditatorial,
é um governo que proíbe que haja qualquer manifestação de fé no cristianismo e em qualquer outra religião. Então eu quero orar junto com você para que Deus fortaleça os cristãos que já existem lá. Estima-se que pelo menos cerca de 100 mil cristãos que são secretos ali, estejam ali naquele país. Então eu quero orar com vocês por esses cristãos, para que eles recebam força do Senhor, para continuar servindo a Ele, para continuar fortalecidos na sua fé, livres de todo mal e que eles consigam ser testemunhas do Evangelho. Quero orar com vocês também para que as portas desse país se abram para que missionários possam ser recebidos para proclamar as boas novas. E quero orar com vocês também pelos cristãos que estão em campos de concentração, para que eles recebam graça do Senhor aonde eles estiverem. Amém? Senhor, nós oramos juntos aqui como igreja PIB Rio de Deus, pela Coreia do Norte. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que as portas desse país se abram para o conhecimento do Evangelho, para que a fé cristã, Senhor, não seja mais perseguida ali nesse local. Pedimos a Ti, Senhor, que os nossos irmãos que já estão lá e servem ao Senhor de maneira secreta sejam fortalecidos por Ti, meu Deus. Que eles possam ser livres de todo mal, de toda perseguição, e que eles consigam, Senhor, mesmo que de maneira secreta, continuar testemunhando de quem o Senhor é para as outras pessoas ali naquele lugar que caminham na ignorância, meu Deus. Nós oramos também pelos campos de concentração, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia e Deus venha fortalecer esses nossos irmãos com a Tua graça, que eles saibam que a igreja em todos os lugares do mundo está orando por eles, que eles saibam, Senhor, que eles têm um povo que os ama e que tem intercedido por eles, e assim eles sejam fortalecidos no Senhor também, meu Deus. E que o Senhor possa dar graça também para que esses campos possam terminar, para que eles consigam liberdade, meu Deus, para viver a sua fé e para viver a sua vida, meu Deus. Eu Te louvo porque eu sei que o Senhor é o Deus soberano de toda a terra, Deus, e que o Senhor quer ser conhecido e adorado entre todos os povos, e que o Senhor seja, sim, conhecido e adorado pelo povo da Coreia do Norte. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Neste momento, então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, trazendo a edificação, consolo, repreensão para os nossos corações. Olá, queridos, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento, convido você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração, uma breve oração, conectando o nosso coração a Deus. Convido você, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra que nos traz renovo, que nos revigora, Pai. Assim eu peço sobre a cada vida que está nos assistindo, ó Deus, nesse momento, pedindo, ó Deus, que a Tua misericórdia e graça esteja sobre essa vida, e desde já eu Te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens fazendo a exposição no livro de Gênesis, e o tema desta noite é os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E com isso eu convido você, abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25. Nós iremos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo 34. Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 34. E a palavra de Deus diz assim: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão arameu. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas estranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para ela dar a luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú.
Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer esse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A você que me assiste, eu convido a você, continue com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 25, versículo 19. Irmãos e irmãs, vemos aqui Isaac orando com insistência, ou seja, foram dias de noites, dias de orações diante de Deus em favor da sua esposa, e o motivo da sua persistência era a esterilidade da sua esposa, esterilidade que naquele contexto era algo humilhante a uma mulher casada. Toda uma sociedade olhava para ela com desprezo. Ser estéril naquele contexto era ser julgada como amaldiçoada por Deus. Diante da enfermidade da sua esposa, o texto bíblico diz que Isaac se posicionou. Ele se posicionou como líder espiritual do seu lar, e assim orou, clamou, suplicou ao Deus vivo. Vemos aqui que as dificuldades, em específico a doença, nos fazem se prostrar e se humilhar. Posição que devemos sempre estar de joelhos aos pés de Jesus Cristo, aos pés de Deus. Nós homens precisamos nos posicionar como Isaac se posicionou, sendo a referência de oração dentro do nosso lar. A Bíblia nos fala que Deus ouviu as suas orações, ou seja, aqui quando diz que Deus ouviu, não está fazendo referência de que Deus seja surdo ou que Deus esteja distraído, mas aqui o sentido da palavra é que Deus então realizou o pedido de Isaac, curando a Rebeca de esterilidade. Talvez você pense aí no seu lar, descobri o segredo da oração, estou passando por vários problemas e pude perceber que é só orar com insistência, como Isaac orou, e assim Deus fará aquilo que eu desejo, aquilo que eu necessito. Seria isso uma verdade? Será que é isso que esses versículos nos ensinam quando diz que Isaac orava com insistência? Claro que não. O primeiro ponto a desconstruir é a linha de pensamento de que Deus só fará algo se eu orar, como se ele fosse um robô paralisado, que somente funcionasse quando eu apertasse o botão ligar. A segunda linha de pensamento que nós precisamos desconstruir relacionado à oração é aquela que diz que se eu determinar a Deus, Ele irá fazer. Pois eu sou dizimista, sou uma pessoa boa, portanto Deus é obrigado a realizar os meus pedidos mediante a oração. Irmãos e irmãs, quem determina algo é Deus. Deus é Deus. Nós somos pó, nós não somos nada. Quando alguém é confrontado com isso, a primeira coisa que vem na mente é: então para que orar? Igreja do Senhor, devemos orar sim, em todo o tempo. Todo cristão genuíno ora. Oração é um diálogo com Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, naturalmente desenvolveremos um relacionamento de diálogo, ou seja, um relacionamento de oração. A situação aqui, a qual nós acabamos de ler, a situação da enfermidade de Rebeca,
fez com que Isaac insistisse em oração. Pois havia uma aflição, uma angústia no seu coração, uma luta diante da sua vida, e isso é algo natural de todo ser humano, que estando em meio a uma situação de desespero, de aflição, é natural que esta pessoa insista, persevere em oração. Somos assim, quando a coisa ferve para o nosso lado, daí lembramos da oração, oramos como nunca oramos em toda a nossa vida. Nesta pandemia tem sido assim. Quantas pessoas estão passando horas, clamando, chorando, suplicando a Deus em oração? Algo importante dizer é que jamais, prestem bem atenção, jamais devemos ser como crianças mimadas, que insistem e se jogam no chão até o pai realizar os seus desejos. Nada disso com Deus não funciona. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque no versículo 19 ao versículo 23, nós vemos que Deus atendeu a oração de Isaac, porque a oração de Isaac estava de acordo com os propósitos do próprio Deus. Com a cura de Rebeca, ela engravidou de gêmeos, nasceu Esaú e Jacó. Deus fez a sua escolha soberana por Jacó. Isso é maravilhoso, pois vemos o propósito de Deus na realização do pedido de oração de Isaac. Vemos que era necessário Isaac gerar Jacó. Nós vemos isto registrado em Mateus capítulo 1, do versículo 1, quando diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Irmãos e irmãs, Deus usou da oração de Isaac para atingir o seu propósito, que era a vida do Messias. Este filho de Isaac, chamado Jacó, escolhido por Deus, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Portanto, assim ficaram conhecidos como os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Em uma oração, nunca prevalecerá a nossa, a sua vontade, mas sempre a vontade de Deus. Por isso nós devemos orar sempre: seja feita a tua vontade. Mesmo nos faltando a compreensão da não realização das nossas orações, nós devemos sempre confiar e assim descansar em Deus, porque a vontade de Deus sempre será perfeita, sempre será agradável. A verdade, a realidade nossa é que até na nossa oração nós precisamos ser ajudados pelo Espírito Santo, porque a verdade é que nós não sabemos orar. Muitos fazem uma má interpretação de João capítulo 15, versículo 7, dizendo que tudo que pedimos Jesus realizará. Diante disso, eu gostaria de expor esse versículo a vocês, e você que me assiste, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Veja o que Jesus diz a respeito da oração em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos serás feito. Vou repetir mais uma vez e presta bem atenção. Se vós estiveres em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos serás feito. Irmãos e irmãs, este versículo diz assim: quando estamos ligados em Cristo, enraizados em Cristo, vivendo um relacionamento com Ele, automaticamente a sua palavra habitará dentro do nosso coração. Somos pessoas cheias da sua palavra, somos pessoas cheias do Espírito Santo, sendo direcionada pelo Espírito Santo, sendo direcionada pela vontade de Jesus Cristo. E o resultado disso é: os nossos pedidos são atendidos, as nossas orações são atendidas. Por quê? Porque as nossas petições, as nossas orações, elas são de acordo não com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade e com os planos soberanos de Deus.
A verdade é que quando a palavra de Deus ela habita ricamente no nosso coração, as nossas orações elas têm outras motivações, elas encontram outros objetivos. Quando as palavras de Cristo habitam dentro de nós, não existe espaço para orações egocêntricas, materialistas ou capitalistas. E nós vemos que Deus ali ouviu a oração de Isaac e atendeu a oração de Isaac. Acompanhe comigo o versículo 22. A palavra diz assim: que os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse, Rebeca disse: Deus, por que estou assim? Versículo 23: e o Senhor me respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas estranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Irmãos, Deus atendeu a oração de Isaac. Rebeca engravidou, e ela percebeu que existia um movimento estranho dentro de si. Então ela foi consultar a Deus: o que está acontecendo? E ali Deus falou a ela que havia 2 nações no ventre dela, que ali nas suas estranhas 2 povos se separariam, e um povo seria mais forte do que o outro, e o mais velho serviria ao mais moço. Irmãos, que coisa linda esses 2 versículos. Quando estamos com questionamentos internos que precisam de respostas, existem 2 maneiras de consultar a Deus. O primeiro é através da oração, como o versículo 22 diz que Rebeca perguntou a Deus: por que estou assim? Ou seja, Rebeca estava em um diálogo com Deus, orando a Deus. E a segunda maneira de consultar a Deus é através da palavra dele. E ele sempre nos responde por intermédio da sua palavra. Observe que no versículo 23, e o Senhor respondeu. E olha que declaração maravilhosa: o Senhor é aquele que nos responde. O Deus que nós servimos é um Deus que responde. E com isso eu convido você, abra comigo a Bíblia dos Salmos, no capítulo 86. Vejam, leiam a declaração do salmista Davi. Salmos capítulo 86, versículo 7 e versículo 8. Vejam o que Davi diz: no dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me respondes. Senhor, não há deuses semelhantes a ti, nem obras como as tuas. O nosso Deus, irmãos, não é produto da criatividade humana, muito menos uma estátua que não escuta e muito menos uma estátua que não fala. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é algo criado pelo homem. O nosso Deus está sentado em um alto e sublime trono, e cada oração, a cada pedido dos seus filhos, Ele se inclina com o seu ouvido para ouvir, e assim responde de acordo com a sua vontade. E interessante é que quando ali Deus está respondendo a Rebeca, Ele diz assim: o mais velho servirá ao mais moço. Que resposta! Aqui encontramos um assunto intrigante. Embora naquele contexto normal fosse o filho mais novo servir o mais velho, nós temos uma clara afirmação da escolha de Deus. Deus falando ali para Rebeca que com seus filhos seria diferente, que o mais velho serviria o mais moço. Nós vemos tal declaração de Paulo em Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 12. Paulo ele fala assim, e preste bem atenção naquilo que Paulo fala: e ainda não eram gêmeos nascidos, ou seja, Esaú e Jacó, eles nem haviam nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Paulo aqui está fazendo uma afirmação, que embora eles ainda não haviam nascido, ainda não tivessem praticado nem o bem ou o mal, Deus em seu propósito soberano já havia escolhido, chamado.
Deus escolheu conforme a sua vontade para atingir o seu propósito. Nenhum deles sequer tinha feito algum tipo de delito ou algum tipo de obras. Simplesmente Deus escolheu, dizendo a Rebeca que o mais velho será servo do mais novo. E com certeza, olhando para toda a história, eu e vocês jamais faríamos a escolha do Jacó, pois levaríamos em conta as suas ações, as suas obras, os seus erros, o seu caráter. Claro que Deus sabia quem era Jacó. Deus sabia que na sua adolescência ele pecaria, erraria, que os seus erros seriam cometidos contra ele. Deus sabia de tudo isso, mas diante de tudo isso, sabendo de tudo isso, Deus havia escolhido Jacó. Como pode, talvez você pergunte aí no seu lar, como pode Deus ter escolhido o pior? Porque Deus não escolheu Esaú, mas Deus fez questão de escolher o pior. A resposta seria uma outra pergunta a vocês: por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos chamou? Você já analisou o seu coração? Já parou para pensar um pouquinho? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Com tantas pessoas melhores do que a mim, do que a nós. A resposta disso, igreja do Senhor, se chama misericórdia, bondade, amor e graça. O Senhor disse a Rebeca que no ventre dela havia 2 nações, das duas estranhas, 2 povos se separariam. Essas 2 nações que Deus fala que surgiriam no ventre de Rebeca são Israel, ali representada por Jacó, e Edom, representada por Esaú. 2 povos que nós olhamos para relatos históricos, sempre viveram e tiveram relações conflitantes. E essa profecia, que quando Deus fala para Rebeca que havia 2 nações dentro do seu ventre, essa profecia ela foi cumprida aos descendentes de Esaú, os edomitas, porque muitas das vezes eles foram subjugados por Israel. Eram 2 nações que viviam em extremos, em um conflito constante. Deus demonstra nesses versículos, quando ele fala a Rebeca, o seu poder, a sua soberania, a sua vontade. Importante é ressaltar que Deus usa de homens e mulheres para executar a sua soberania. Nossa falta de compreensão é pelo simples fato que nós não somos aquilo que sempre desejamos ser, ou seja, nós não somos Deus. E nós vemos que Rebeca, passado aqueles meses, cumprido assim os dias, como diz no versículo 24, ela deu à luz a gêmeos que havia dentro do seu ventre. E no versículo 25 diz que o primeiro que saiu era ruivo, todo ele como um veste de pelos, e ela deu o nome de Esaú. Depois, no versículo 26, diz que saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso foi chamado Jacó. E nesse contexto, Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E ali os meninos cresceram. A história nos fala que Esaú se tornou perito em caça, homem do campo. Mas Jacó foi um homem tranquilo. Eu poderia dizer um homem caseiro, que habitava em tendas. E a história nos conta que Isaac amava Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amava Jacó. Irmãos, nesses versículos do 24 ao 28, nós vemos aqui que Isaac tinha 2 filhos. Porém, um deles era o filho predileto, pois esse filho era o símbolo da masculinidade, homem forte, caçador. Assim como em toda a família, um filho é diferente do outro. E nós vemos aqui que isso acontece. Aqui nós vemos que Esaú, ele tinha sua habilidade na caça. Porém, Jacó era já um homem tranquilo, um homem caseiro. Porém, Jacó era o xodó da sua mãe, Rebeca. Podemos observar nesses versículos que existia um conflito dentro desse lar. Cada um tinha o seu filho predileto. E isso é um erro, isso foi um equívoco, pois criou dentro desta família, dentro desse lar, um ambiente de desprezo, um ambiente de disputa. Isso é um erro que se repete em muitos lares.
Pais que têm o seu filho predileto, o seu filho bajulado. Um conselho a vocês, pais que me assistem: se vocês sonham com filhos unidos, assentados à sua mesa, você pode ter 2 ou 3 ou 4 filhos. Tratem eles da mesma maneira, com a mesma disposição de amar. Não faça diferença nenhuma. Não caia no mesmo erro que Isaac e Rebeca caiu. E nós vemos que Jacó havia feito um guisado, feito um alimento bem gostoso. E a história nos conta que Esaú, ele estava no campo. Bem provável que ele tinha saído para caçar. E quando ele retornou, ele estava faminto. Eu acredito que quando Esaú chegou, ele sentiu aquele cheiro maravilhoso daquele alimento. E Esaú falou assim para Jacó: deixa eu comer desse guisado, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó respondeu a ele, no versículo 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Vemos aqui, e é bem provável, irmãos, que Jacó deduzia que a preferência do seu pai para com seu irmão Esaú era o motivo dele ter nascido primeiro, ou seja, ele era o mais velho. E usando da sua esperteza, esperando o momento certo, sendo astuto, nós vemos que Jacó, ele negociou com seu irmão o direito de primogenitura. O direito de primogenitura, naquele contexto, era que o filho mais velho, ele tinha uma herança especial, diferente dos seus demais irmãos. Frequentemente, esse direito de primogenitura era a herança em dobro. O primogênito representava as primícias da força do pai. Por isso que nós vemos esse zelo de Isaac por Esaú, porque Esaú representava as primícias da sua força. Nos tempos antigos, nós vemos que o filho primogênito, ele recebia a primogenitura, e assim ele herdava o direito de ser o líder espiritual, o chefe da família quando o pai falecia. Imagine comigo qual tal responsabilidade estava sobre a vida de Esaú, tal privilégio, porque a primogenitura diz que para assumir tal responsabilidade, o primogênito tinha que ser digno. Se ele não fosse digno, ele poderia perder por causa da sua iniquidade. Sob a lei mosaica, o filho primogênito era considerado como pertencente a Deus. O primogênito recebia uma porção dupla na partilha das posses de seu pai. Morrendo o pai, ele era o responsável pelo cuidado da sua mamãe, pelo cuidado dos seus irmãos, pelo cuidado das suas irmãs. Irmãos, analise comigo. Tão grande era o privilégio, essa primogenitura, a qual estava sobre a vida de Esaú. Mas vejam comigo o que acontece. No versículo 32, então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? O primeiro ponto que observamos em Esaú é o exagero em sua declaração. Estou a ponto de morrer. Ele estava faminto, sim, e ele chega para o seu irmão: estou a ponto de morrer, por favor me dá o que comer. Interessante que é uma declaração muito comum em nossos dias. Estou morrendo de fome. A esposa está ali preparando, já está quase pronto, 2 minutinhos para finalizar o almoço ou a janta, e chega o maridão e fala: estou morrendo de fome. Irmãos, nós vemos que a resposta de Esaú é típica de alguém impulsivo, de alguém que se preocupa só com o momento, perfil de uma pessoa que só toma decisão errada por ser impulsivo, precipitado, alguém que não pensa para tomar uma decisão. Triste isso, mas inúmeras pessoas têm o mesmo posicionamento de Esaú. Por outro lado, nós vemos Jacó, uma pessoa astuta, que sempre estava tramando e querendo levar vantagem em tudo. O tipo de pessoa que quer tirar vantagem da fraqueza do seu próximo. Jacó é o tipo de pessoa dos nossos dias que não pensa no mal que pode fazer ao próximo. O importante é ele se dar bem.
Estamos os espertinhos dos nossos dias. Jacó esperou o momento certo. Jacó esperou a fraqueza, o vacilo do seu irmão. E nós vemos que, vejam o que Jacó fala no versículo 33. Então Jacó disse: jura-me primeiro. E jurar naquele contexto era algo muito sério. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó, assim, então, no versículo 34, deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. E ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Irmãos, tudo aquilo que estava sobre a vida de Esaú, todo aquele privilégio de receber uma porção dupla na partida das costas do seu pai, no falecimento do seu pai, ele se tornaria o líder da sua família, sendo responsável pela sua mãe, pelas suas irmãs. Havia uma bênção sobre a vida de Esaú. Mas o primeiro ponto que nós vemos é o desprezo. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, algo tão importante e especial. Esaú estava trocando uma bênção divina por uma satisfação momentânea e passageira. Essa atitude demonstrou que para Esaú esse direito de primogenitura não servia para nada, não representava nada. Esse posicionamento de Esaú é o mesmo de muitas pessoas na nossa realidade. Valores espirituais são rejeitados em detrimento das alegrias e satisfações momentâneas e passageiras dessa vida. Assim como Esaú trocou uma bênção divina por um prato de lentilha. Que triste isso! Muitos dão mais valor ao estômago do que às realidades espirituais que Deus tem nos dado por intermédio de Jesus Cristo. Vejam comigo o que o autor de Hebreus se refere, como que ele se refere a Esaú. Eu convido a você aí no seu lar, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe comigo. Vejam como o autor de Hebreus, ele se refere a Esaú. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui vemos o autor de Hebreus dizendo para que ninguém seja imoral, para que ninguém seja profano. E quando ele diz profano, ele quer dizer mundano. Não seja mundano, como Esaú foi, que por um desejo passageiro trocou o seu direito de filho. A atitude de Esaú foi de um incrédulo, e isso foi desastroso na sua vida, pois perdeu o seu direito de primogenitura. Acompanhe, continue comigo em Hebreus capítulo 12. Veja agora o que o versículo 17 fala. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Irmãos e irmãs, aqui o autor de Hebreus diz assim: ninguém seja mundano, como Esaú foi, que por simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, desprezou uma bênção divina. E depois, mais tarde, ele querendo ser herdeiro, herdar a bênção, mesmo chorando, mesmo buscando com lágrimas, foi rejeitado, porque não encontrou naquele coração um verdadeiro arrependimento. Da mesma maneira que Esaú agiu, com o mesmo posicionamento que Esaú se posicionou, muitas pessoas têm se posicionado como Esaú, têm demorado, têm agido muito tarde.
não sabemos o dia de amanhã. Haverá um momento em que muitos irão querer herdar a bênção, assim como Esaú buscou em lágrimas e choro. Muitos tentarão como Esaú. Interessante que muitos acreditam que lágrimas e choro é sinal de arrependimento. Pode até ser, mas também pode ser remorso. O verdadeiro arrependimento é visto pelas ações, pelos frutos, e isso às vezes leva meses para a comprovação do verdadeiro arrependimento. E vemos aqui nesta passagem de Hebreus que assim como Esaú não encontrou lugar de arrependimento, muitos também não encontrarão lugar de arrependimento. E por que não encontrarão lugar de arrependimento? Porque o fruto da sua motivação é herdar a bênção, e o resultado disso é ser rejeitado. Em outras palavras, o Pai rejeitará aqueles que o buscam pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Pois quando nós temos compreensão de quem é o Pai, automaticamente nós encontramos um lugar de arrependimento. Já aqueles que buscam o Pai pela herança não encontrarão lugar para o arrependimento. São aqueles que fazem da herança o seu ídolo, a sua motivação, aqueles que buscam a Deus pelo que Ele possa fazer na sua vida, mas não pelo que Ele é. Quando temos a compreensão de quem é o Pai, quando o Pai se revela a nós, o nosso ser se prostra em arrependimento, assim como aconteceu com o profeta Isaías, quando Deus se revelou a ele. A Bíblia nos fala que Isaías se prostrou, se humilhou e viu quanto ele era pequeno, pecaminoso. Para se herdar a herança é necessário ser filho, e essa é uma decisão que não cabe a nós decidir. E por que não cabe a nós decidir? E eu gostaria de citar um exemplo a vocês. Quando um casal vai a um orfanato escolher um filho que irá adotar, não é a criança que levanta as mãos e diz assim: eles serão os meus pais, mas são os pais que escolhem a criança entre várias crianças. Esses pais dizem: nós escolhemos aquele. Para se tornar filho, precisamos crer. Como a palavra diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo, se tornarão filhos de Deus. É por meio da fé que temos em Jesus Cristo que podemos ser chamados de filhos de Deus. Que possamos nos posicionar e não agir tarde. Que possamos acordar, pedir assim, clamar a Deus para que o Espírito Santo nos desperte, porque as nossas ações, as nossas obras demonstram que a todo instante nós temos desprezado um direito que Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz. Mas ainda, infelizmente, isso é muito triste, muitas pessoas, muitos irmãos têm desprezado este direito que Cristo conquistou na cruz e têm trocado por coisas fúteis, por algo passageiro, por coisas que passam. Para se herdar algo é necessário ser filho, e para ser filho não é prerrogativa do filho fazer a escolha do pai, mas sim o pai fazer a escolha pelo filho. E só existe um caminho e um meio de nós se tornarmos filhos, por intermédio de Jesus Cristo.
O ato de crer, e o crer não é apenas um mero acreditar, o crer, ele é visto através das obras, uma crença salvífica. Que nesta noite, o Espírito Santo trabalhe no seu coração, a você, que muitas das vezes com as suas ações, tem desprezado aquilo que Cristo conquistou na cruz, aquilo que Cristo nos fez participante do seu reino, nos fez participante da sua família, tem desprezado. Tome muito cuidado, é tempo de se posicionar, é tempo de você suplicar, que você possa agir neste momento e clamar ao Senhor, que seja um momento que você encontre um verdadeiro arrependimento diante de Deus, que não seja como Esaú, que desprezou, e depois, mais tarde, querendo lhe dar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Que as nossas motivações estejam focadas em Cristo Jesus, em um Deus verdadeiro e vivo. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e fazer comigo essa oração, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia, que coloque no seu coração esta verdadeira fé, esta verdadeira crença, que Cristo Jesus tenha piedade de nós. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Pai, que a tua misericórdia e graça esteja sobre a vida daqueles que têm se posicionado como Esaú, que têm rejeitado a bênção divina, que têm rejeitado a graça. Pai, que a tua misericórdia esteja sobre esse coração, e que nesse momento, ó Deus, as lágrimas que estão rolando, descendo nos seus rostos, sejam lágrimas verdadeiras, sejam lágrimas de um verdadeiro arrependimento, ó Pai, daqueles que verdadeiramente, ó Pai, estão se prostrando e que estão querendo uma mudança completa na sua vida, Pai. Ó Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração, que o Espírito Santo do Senhor conduza esse coração ao verdadeiro arrependimento, Pai, e que as suas ações, as suas obras glorifiquem o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Que o Senhor se revele a cada coração e que eles possam compreender que o Senhor é o Pai e que nós somos o Filho, que nós possamos se posicionar como Filho, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.